aí, como é que você está? Tudo bom com você, gente? Olha, hoje nós vamos falar de um assunto aqui no nosso bate-papo de todas as semanas, como cortar laços tóxicos. Eu já falei esses tempos atrás sobre laços tóxicos, mas me perguntaram assim, e quando esses laços tóxicos são da própria família? Quando eles são familiares? O que a gente faz quando esses laços tóxicos estão no nosso convívio, no nosso núcleo familiar? Porque aí a gente se obriga a ter que viver, não é mesmo? Será que a gente se obriga a ter que viver? Será que a gente pode e consegue cortar os laços tóxicos quando esses laços às vezes são parentes, primos, pai, mãe, irmãos? É complicado, né, gente? Porque a gente faz parte de uma família, a gente tem um porto seguro na família, mas a gente não pode se sentir culpado em ter que cortar alguns laços às vezes, quando eles estão sendo tóxicos em nossa vida, mesmo sendo familiares, mesmo sendo família. E quando se trata de amigos, quando se trata de pessoas ao nosso redor, a gente tem opção de escolher, não é mesmo? Por exemplo, a gente escolhe em estar com um grupo de amigos ou não estar com esse grupo de amigos porque eles nos fazem bem ou eles não agregam na nossa vida. Mas quando a gente já nasce no núcleo familiar, faz o quê? Faz o quê com aquele tio, com aquele primo, às vezes até com um irmão, com uma irmã que na verdade é tóxico pra gente? Vai falar para essa pessoa, não quero mais conviver com você, sai, eu quero divórcio de família? Não tem, né, gente? Tem divórcio de marido, tem divórcio de esposa, mas divórcio de pai, de mãe, é só você cortar relações. E não é isso que vai resolver, porque se você corta a relação com alguma pessoa, tipo com a sua mãe, com o seu pai, você vai atrapalhar outros aspectos da sua vida, ou seja, a melhor forma é cortar os laços energéticos, mas sem cortar relações. Resolver isso, senão a sua vida vai ficar enrolada. E há pessoas, então, que a gente pode escolher a nossa vida. A gente pode falar, eu não quero mais essa amiga, não quero mais esse amigo, porque não me agrega, não me faz bem, né? A gente pode escolher amigos, mas escolher parentes, escolher familiares, eu acho meio complicado, não é mesmo? Porque a gente já está nesse núcleo. A gente fala, não pedi para nascer nessa família. Opa, pediu sim, né? A gente escolheu a família que a gente queria nascer lá atrás. E a gente não pode abandoná-la, né? Ainda mais quando é uma criança, um menor de idade, ou se é a única fonte de vida da pessoa, não dá para falar, vou pedir divórcio do meu pai e da minha mãe. Às vezes a sua família pode ter atitudes que você não gosta, você não aprova, e pode ser difícil lidar com elas. Outras vezes, você não tem certeza se vive ou não em uma situação familiar tóxica, apenas você não se sente em paz, você não se sente bem dentro da sua família. Os relacionamentos familiares podem ser complicados às vezes, não é mesmo, gente? E às vezes chega um ponto em que se afastar de uma determinada pessoa, de um determinado parente, às vezes se torna essencial para nosso equilíbrio, para nossa essência. Famílias tóxicas podem ser dolorosas de conviver, gente. Se você é membro desse tipo de família, se você faz parte desse tipo de família tóxica, você pode até mesmo ter dificuldade para expressar a sua voz, colocar a sua opinião. Você pode sentir que a sua família não se importa com você. E aí, antes de entrar nas emoções de uma família tóxica, é possível e é muito importante a gente definir o que é uma família tóxica. A palavra tóxico significa veneno, venenoso, mortal. Uma família tóxica é, então, aquela onde os membros dessa família, onde as pessoas que fazem parte dessa família estão se tratando de uma maneira tóxica, de uma maneira destrutiva, prejudicial. Então, se você tem um familiar tóxico, você não está sozinho, fique tranquilo. Os familiares tóxicos são famosos por apertar os botões que adoecem os outros. A gente fica doente perto de pessoas tóxicas.
Familiares tóxicos podem fazer a gente se sentir mal com a gente mesmo, com as nossas realizações. Eles não torcem pelo nosso sucesso, eles não torcem por nenhuma realização da gente no modo geral. Eles podem até fazer isso secreta ou abertamente, mas depois de passar um tempo com um familiar tóxico, o que acontece? É mais provável que você se sinta muito deprimido, muito para baixo, sem energia nenhuma, porque às vezes a pessoa não quer o seu bem, ela está sugando a sua energia. E é provável que você sinta que uma nuvem negra está seguindo você com base nos comentários, com base nas ações específicas desses familiares tóxicos. Ai, você não vai dar certo nisso. Ai, a fulana já chegou numa idade e não casou. Sabe? Ai, ele não fez nada na vida. Você pode ter pais tóxicos, irmãos tóxicos, parentes tóxicos ou outra relação qualquer tóxica dentro da família. E se você tem pais tóxicos, pode ser particularmente duro, porque é muito mais difícil você se distanciar de um pai e de uma mãe do que de um primo, por exemplo, de um tio distante, não é mesmo? Quem não tem, às vezes, um pai tóxico, uma mãe tóxica? Nem toda pai é paizão, nem toda mãe é mãezona. E identificar a dinâmica familiar tóxica é o primeiro passo para obter o controle da sua vida, para estabelecer práticas familiares saudáveis. Isso é muito importante. O próximo passo é aprender a lidar com esses seus familiares. Gente, ninguém é obrigado a aguentar tudo. Primeiro, comunique claramente como você está se sentindo, sem medo de que os parentes fiquem aborrecidos. Fale que não está legal quando eles falam com você de uma determinada maneira. Defina limites. Todos os membros da família devem ter instruções claras sobre o que é esperado deles, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta e o porquê. Os outros membros da família devem também expressar as suas opiniões, expressar a gratidão e não criticar o outro. Diga o que você não gosta, diga que você não gosta daquela brincadeirinha, que você não se incomoda com isso. Seja assertivo, não é grosso, mas seja direto, coloque os seus limites. Tente determinar também a fonte desse comportamento tóxico. Sempre tem um porquê, sempre tem uma causa, gente. Para alguns, por exemplo, o comportamento tóxico se tornou um modo de vida, porque ninguém na família jamais estabeleceu padrões de comportamento, né? Um padrão de comportamento aceitável. Então, o que era feito lá atrás continuou sendo fazendo sem que ninguém diga, não está legal. Não tenha medo de dizer que não está legal, não tenha medo de ser independente. Saiba quando é necessário romper esses laços. Embora ninguém queira pensar em cortar a comunicação, né? Em cortar uma relação com o ente querido, e ninguém está falando nisso aqui, nós estamos falando em cortar os laços energéticos. Quando o bem-estar emocional, o bem-estar físico está em risco, isso pode ser necessário. A gente pode ficar doente dentro de uma família tóxica. E se as tentativas de resolver o comportamento tóxico não estão tendo resultado, se você está tentando colocar limites, dizer o que você sente, então aí sim é melhor você tentar se afastar um pouco dessa pessoa tóxica, sabe? Até para você pensar com clareza e decidir qual rumo tomar na sua vida. Às vezes não é cortar a relação, mas se afastar um pouco, às vezes é necessário. Às vezes uma quebra na comunicação e interação negativa é tudo o que uma família precisa para perceber que mudanças dentro da família são necessárias, que como as coisas estão, não podem mais continuar. E se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Lidar às vezes com uma dinâmica familiar tóxica pode ser muito difícil para a gente conseguir fazer sozinho. Procure ajuda, procure um terapeuta, procure um psicólogo que vai te ajudar a estabelecer limites, vai te ajudar a cortar laços com alguém que você ama, mas que você não está aguentando conviver por algum motivo. Estas são algumas das bandeiras vermelhas de que sua família é tóxica. Você ama essas pessoas, não é que você não goste, não tenha culpa disso. Mas
de alguma maneira eles afetam a sua sanidade mental, a sua sanidade física. E aí sim você vai entender que a sua família está sendo tóxica para você. Observe que toda situação é única e que todo relacionamento com um familiar tóxico pode parecer diferente. É assim. Muita gente passa por esse problema. Gente, eu atendo muitas pessoas. Mas para alguns você pode sofrer bullying. Para outros, a pessoa pode ter sofrido uma negligência emocional na infância, né? Para outros, ela se sentiu desamparada, sozinha, invisível para a família. Para outros, pode ter sido uma violência física, uma violência moral. O ponto principal é que se você se sentir mal por algum motivo ou por causa de algum membro da família em particular, algum abuso que você esteja sofrendo, algum abuso de qualquer espécie, né? Seja no comportamento, na atitude, na fala, vale a pena, gente, você parar e examinar a possibilidade de que você está numa família tóxica. Familiares tóxicos costumam fazer algumas coisas bem comuns, não é o caso de todas. As pessoas tóxicas se xingam, elas fazem bullying entre elas. Os familiares tóxicos menosprezam uma pessoa, menosprezam as realizações dos outros, têm inveja, manipulam fatos por intermédio de fofocas o tempo todo, invalidam as experiências e os sentimentos dos outros, têm explosões de raiva, sabe? Esses familiares têm grande dificuldade até de controlar essa raiva. Esses familiares destroem objetos domésticos, elas têm crise de ira, crise de rompantes, tudo vira briga, um simples almoço vira uma guerra, ou fazem chantagem emocional, ameaçam constante as pessoas da família, só para conseguirem o que querem, sabe, chantagista emocional, manipuladores. Tentam controlar o comportamento de todo mundo, criticam o tempo inteiro os familiares, fazem fofoca, levam a rivalidade aos extremos, tipo, não sabem perdoar ninguém. Uma vez uma pessoa fez uma coisa ali, o primo fez não sei o que, acabou para sempre. São vingativos até. Ah, não me convidou para isso, eu não vou convidar também. Tentam convencer a tomar decisões sobre a sua vida com as quais você não concorda e não se sente confortável. Familiares tóxicos usam dinheiro ou comida como forma de fazer o que eles querem, manipulam os outros, instalam aplicativos de rastreamento em seus dispositivos pessoais sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento. Usam o silêncio como punição, sabe aquela coisa? É um terrorismo silencioso, é um terrorismo psicológico. O que eu fiz pra você? Não vai falar nada e o outro fica mudo. Isso dói mais do que falar, gente. E mesmo errados, conseguem convencer de que a culpa foi sua e até conseguem fazer com que você peça perdão e se sinta culpado porque você errou e não eles. Para se curar desses laços, comece hoje mesmo a respeitar suas próprias necessidades, limitando a quantidade, por exemplo, de reuniões familiares, de momentos em família. Estabeleça limites quando você vai a esses encontros. Não precisa ir em tudo, gente. Limite um pouco. Outra forma é procurar uma ajuda profissional, um terapeuta, um psicólogo, que vai te ajudar a compreender que você tem que estar no controle da sua própria vida, que você é o único responsável em assumir as rédeas da sua vida, porque você é adulto e você pode tomar as suas próprias decisões fora da família. Você existe fora da família. Cerque-se também de amigos, de pessoas solidárias. Construa o sistema de apoio, não se sinta sozinha, não se sinta desamparado, porque daí você volta para a família, porque é como se fosse um porto seguro. E a família tem que ser sim um porto seguro, mas você tem que se sentir segura dentro desse porto. Faça um esforço para fazer as coisas da vida que fazem você feliz, que fazem você se sentir bem sucedido. Não escute a opinião dos outros. Não se sinta obrigado a passar um tempo com pessoas que fazem você se sentir um lixo, se sentir mal, se sentir um fracassado, se sentir mal consigo mesmo.
E afaste pessoas de uma conversa sempre que você precisar. Se afaste. Começou a bater um papo com uma pessoa que vai te acusar, vai te empurrar para baixo, se afaste. Sabe? Sempre que você sentir que os seus limites não estão sendo respeitados, você não é obrigada a nada. Você pode limitar a quantidade de tempo que você gasta com as pessoas. Ou pode até, se for o caso, cortar totalmente os laços com esses membros da família, se no último caso, você achar necessário. Gente, pode parecer difícil se você tiver uma família ou membro da família tóxico. Afinal, muitos de nós crescemos acreditando que a família é o nosso porto seguro, acreditando que uma relação de sangue significa tudo, mas às vezes é uma obrigação apenas. Os laços espirituais são muito mais fortes do que os laços sanguíneos. E os efeitos psicológicos duradouros dessa educação podem afetar até mesmo os nossos relacionamentos afetivos. Porque se a gente vem de uma família tóxica, a gente vai levar para o nosso relacionamento essa toxicidade. Ou seja, a gente vai tratar o nosso companheiro, a nossa companheira, de forma tóxica. Porque foi assim que a gente viu o nosso pai, nossa mãe, nossa família se tratar. Então, membros de uma família tóxica podem afetar não só a sua autoestima, né, ou a maneira como você atua no mundo pessoal, no mundo profissional, mas pode fazer você ficar com inseguranças, pode você ficar apegado a feridas, né, a cicatrizes do passado que vão afetar a sua saúde mental, os seus relacionamentos afetivos, relacionamentos interpessoais. Você pode estar repetindo padrões, comportamentos da sua família tóxica sem sentir. No entanto, é possível curar e é possível interromper esse ciclo. Como? Trabalhando essas feridas, né, dos membros da sua família, entendendo, assumindo que você faz parte dessa família e começando a cortar, seja sozinho, seja com a ajuda de alguém, porque isso só vai te beneficiar para o resto da sua vida. Você vai se sentir livre, libertado de tudo isso. Muitos de nós temos esses familiares com seus defeitos, mas que a gente ama mesmo assim, independente dos seus defeitos, e isso é o certo. A gente não tem que se espelhar neles, mas a gente não precisa absorver deles essa contaminação. Tudo tem um limite. Em algum momento, pode até valer a pena cortar os laços com alguns membros da família, mas em outros você não precisa cortar os laços, apenas se limitar, se preservar, para preservar a sua saúde mental. Isola, sabe? Você não vai mudar a outra pessoa, você tem que se mudar. A sua visão de ver, porque às vezes você tentou de tudo, procurou ajuda, procurou terapeuta e você não vê progresso nenhum. Por quê? Porque não é a família que tem que mudar, é você que tem que mudar a sua visão com relação à sua família, impondo limites, impondo a sua privacidade, sabe? Colocando o que você gosta, colocando o que você não gosta, dizendo: eu não gosto que brinque comigo assim, eu não gosto com esse tipo de bullying. Não deixe que ninguém ultrapasse esses limites. Você merece privacidade, você merece ser feliz. E se for necessário isso, romper esses laços, pegar uma tesourinha energética e cortar isso, faça isso, decrete isso como um direito que você tem e principalmente sem culpa. Não se culpe por isso. Ah, porque eu tô me culpando porque eu não tive vontade de passar o Natal com a família, eu tive vontade de viajar sozinho. Vai viajar sozinho. Uma família que te ama vai entender esse teu momento. Uma família que ama respeita o outro, né? E é importante você se respeitar, como também você respeitar o outro, né? Quando alguém tiver uma coisa negativa para dizer para você, não permita. Quando o familiar nunca elogia você, ou quando o familiar só realça os seus defeitos, quando o familiar fala: ai, você não casou ainda, você não construiu nada na vida, você é um vagabundo, você é não sei o quê, qualquer tipo de abuso verbal, ou físico, emocional, não permita, tá? Não permita. Não permita que ninguém humilhe você, não permita que ninguém use as questões financeiras para te humilhar, porque ninguém é melhor que ninguém.
né? Não permita que invadam a sua privacidade, que cruzem os seus limites. E lembre-se sempre, estabelecer limites com um membro de uma família tóxica ou outra pessoa qualquer, seja um amigo, seja um colega, só vai ajudar a manter a sua sanidade mental. Isso é essencial. Seja firme, não tente fugir da situação. Diga ao seu familiar que você precisa do seu espaço, que você precisa conversar com ele de forma amorosa, mas defina os seus limites. Não precisa ser grosso, não precisa brigar. Enfatize que esses limites não devem ser ultrapassados e verifique se essa outra pessoa, se esse parente entendeu. Não precisa brigar, gente, mas continue se respeitando e continue, sendo você mesma. Resgate a sua essência, porque senão, além de ficar doente, você vai ficar sozinho, porque daqui a pouco você não aguenta nem a sua família, vai perder o seu relacionamento porque você está tratando o seu companheiro, a sua companheira de forma tóxica, e vai perder os seus amigos porque eles também não vão aguentar, porque você está trazendo para eles essa toxicidade que você herdou deles. Então está na hora de você pegar uma tesoura e cortar. Estabeleça limites. Volte a ser você mesma. Volte a ter sanidade mental e principalmente, para encerrar, não se sinta culpado por você cortar laços tóxicos de familiares. A sua família é importante, sim, mas o seu direito a ser feliz é mais ainda. E lembre-se sempre, você escolheu a família que você veio. Escolheu, lá atrás, você não lembra, mas escolheu. Você veio nessa família com algum propósito, mas tudo tem limites. Tudo tem um propósito. Até mesmo aprender esse limite pode ser um desses propósitos. E os laços espirituais são muito mais fortes do que os laços sanguíneos. Se respeite e corte os laços para hoje mesmo começar a ser feliz. Essa é a dica de hoje, espero que te ajude. Um grande abraço para você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.